canal Abate Caverna. Nome do vídeo: o episódio mais emocionante do Homem-Aranha dos anos 90. Homem-Aranha dos anos 90 é aquele dos memes que fica mostrando os X-Men, ele participando junto com eles, tendo interações. É basicamente o Homem-Aranha dos memes que aparece na internet hoje em dia. Esse Homem-Aranha que é um dos mais aclamados e queridos do fandom, que antigamente que viu, porque não é da minha época, eu não tinha nem nascido nos 90. Eu não sei em 96, não em 90. Eu não teria idade pra poder ver. Então, deve ser uma coisa surreal esse episódio. Porque esse das animações é o mais amado dos Homem-Aranha. Esse e o Espetacular Homem-Aranha em particular. Aquele lá que tem Espetacular Spider-Man de abertura. O vídeo tem 18 minutos, vamos lá, começando. Espero que não tenha. Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta a Bate Caverna. E hoje nós vamos falar de um desenho muito clássico, mas dessa vez não é do Batman, e sim lá da série animada do Homem-Aranha dos anos 90, que eu e o Gabriel a gente cresceu assistindo. E nós não vamos falar de qualquer episódio aí desse desenho. Nós vamos falar de um dos mais Se vocês já assistiram, cresceram assistindo, então vocês são mais aqui. Quando uma garotinha fez o Homem-Aranha não desistir de ser herói. Isso tudo enquanto o Dr. Octopus faz uma nova invenção e consegue apagar a mente do Peter Parker. Pois é, rola de tudo nesse episódio. E então nós vamos comentar tudo que aconteceu nesse episódio, que é muito marcante e muito emocionante. E tudo isso depois da abertura. Galera, só antes de começar, o assunto principal desse vídeo, não se esquece de dar aquele aranha lá, aquele aranha comentário aqui nesse vídeo que vai ajudar bastante ele. Já escreve aqui nos comentários se você assistia também esse desenho clássico aí do Homem-Aranha dos anos 90 e se você lembra desse episódio que a gente vai comentar hoje. E bem, dado esse recado, o episódio que nós vamos comentar hoje, na verdade, são dois episódios, que nós vamos falar de dois episódios. O primeiro chamado Faça um Pedido e o segundo chamado O Ataque do Octobot. Esses dois episódios têm uma combinação de duas histórias clássicas do Aranha. O primeiro é um arco chamado Doc Ock Dance, onde o Dr. Octopus usa um dispositivo do Homem-Aranha que o faz perder a memória e engana o herói a se tornar um criminoso. Já a outra história se chama O Garoto que Colecionava o Homem-Aranha, onde o Peter visita um menino chamado Timmy Harrison, que o idolatra. No final dessa história, o Homem-Aranha revela a Timmy a sua identidade secreta e você descobre que o Timmy estava morrendo de leucemia e só tinha algumas semanas de vida. Essa história até a gente comentou recentemente no canal, quando nós fizemos uma análise do trailer, do filme Homem-Aranha Lotus, que vai se basear nessa história. E a princípio você pega essas duas histórias e parece que elas não se misturam, mas eles conseguem aqui, então vamos ver como é que eles conseguiram juntar essas duas grandes histórias aí do Homem-Aranha. E um detalhe importante, no original, esse primeiro episódio que nós vamos comentar, que se chama Make-A-Wish, no original, é na verdade uma referência a uma instituição nos Estados Unidos que se chama Make-A-Wish Foundation, a Fundação Faça um Pedido, numa tradução nossa. E essa instituição consiste, em realizar, pedidos, fazer com que pedidos sejam atendidos de crianças que estão em estado terminal. Então aí você já tem uma indicação, do que esse episódio vai tratar. O episódio começa em um complexo da Fundação Hardy, onde está rolando a apresentação de uma invenção chamada Laser Argon. É mostrado que ele pode derreter qualquer material artificial, mas não afeta a matéria orgânica. No entanto, o chão começa a tremer e os braços mecânicos do Dr. Octopus saem do chão, enquanto vários conhecidos do Aranha correm para fora do prédio. Mas isso é ruim porque pode transformar pessoas em ficar peladas. Enquanto isso, o doutor tenta pegar aquele. Isso é terceiro, mas não é um organismo vivo, então claro que pode ser usado por mal. Então, de colocar o seu traje de Homem-Aranha. E então se dá uma luta entre eles, usando aquele novo laser que tá no laboratório. O Aranha usa sua teia para virar o laser contra o Dr. Octopus e cortar dois de suas garras. Enquanto o doutor e o Aranha lutam, eles acidentalmente danificam alguns dos equipamentos do laboratório e ele explode. Os dois conseguem sair do laboratório a tempo, mas o Dr. Octopus consegue escapar. Enquanto o Homem-Aranha observa o laboratório pegar fogo, ele se pergunta como é que ele pode ser tão irresponsável. É aquela coisa, galera? O Homem-Aranha não consegue ter um minuto de paz. Sempre quando ele acha que tá fazendo alguma coisa boa, vem logo uma negativa, em seguida. Mais tarde, naquela noite, no Clarim Diário, o Peter ouve o JJ e o Robbie discutirem sobre o Homem-Aranha.
O Jameson quer que o Homem-Aranha pague pelo que ele fez no laboratório, mas o Robbie diz que o Homem-Aranha estava apenas tentando capturar o vilão. O Peter então fica frustrado com o fato de que toda vez que ele tenta ajudar de alguma forma, as coisas sempre dão errado, e ele decide deixar de ser o Homem-Aranha de uma vez por todas. O mundo precisa do Homem-Aranha tanto quanto eu preciso dele. Quando o Peter começa a se afastar, o Robbie corre até ele e pergunta se ele vai ver o Homem-Aranha em breve. E o Peter diz que se ele fosse o Homem-Aranha, ele não voltaria a mostrar o rosto em Nova York. Pois é, galera, até esse momento aí no desenho, o Homem-Aranha tinha passado por poucas e boas. E mesmo ele salvando a cidade várias vezes, ele vê que na verdade ele tá sempre sendo considerado como um criminoso e não tá ajudando. Só que o Robbie vem e ele diz que lembrou de algo. O Robbie entrega a Peter uma carta e diz que é dos pais de uma menina chamada Maria Taína, que é uma grande fã do Homem-Aranha. O Peter mal lê a carta e decide que não precisa de carta dos fãs. Isso tudo por causa do que ele tá passando, e colocou a carta dentro de um arquivo. Quando o Peter sai do Clarim Diário, ele pensa consigo mesmo que a sua vida como Homem-Aranha acabou, e sua vida agora será perfeita. No entanto, o Peter ouve uma voz misteriosa perguntando quem disse que as coisas tinham que ser perfeitas. Como o Peter exige saber quem tá falando com ele, o vento sopra um pedaço de papel no seu rosto. Quando o Peter olha ele vê que é um panfleto de uma cartomante chamada Madame Teia. Rapaziada, esse episódio tem ainda outro detalhe importantíssimo, que é a primeira aparição aí de fato da Madame Teia no desenho, que é uma personagem clássica aí dos quadrinhos do Aranha e tá fazendo a sua grande aparição aqui. Essa voz revela que ela sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Uma nuvem então de fumaça roxa envolve o Peter, e quando ele sai dela, ele tá usando o traje do Aranha, como num passe de mágica. Ele é então teletransportado para a sala da Madame Teia. Ela diz a um Homem-Aranha confuso que ela tá prestes a começar a treiná-lo para uma grande missão no futuro. Num período de treinamento para uma missão que eu vou exigir em breve. O Peter fica mega desconfiado com tudo aquilo, e eis que a Madame Teia dá a ele uma mensagem enigmática, dizendo que ele deve ter a fé de uma criança. O Homem-Aranha exige mais respostas, mas a Madame Teia desaparece. A carta daquela garota aparece magicamente nas mãos do Homem-Aranha, e ele percebe que a Madame Teia quer que ele a visite. Pô, eu quando vi esse desenho, sempre quando tinha alguma aparição da Madame Teia, eu sabia que coisa boa havia aí. E esse visual dela aqui no desenho tá muito legal. E então o Peter lá, vestido de Homem-Aranha, vai ter a casa então daquela mega fã dele. O herói entra no quarto dela e se apresenta. A Maria fica super animada ao ver o Homem-Aranha e diz a ele que é a sua maior fã. E dá pra ver isso pelo quarto dela, só tem coisa do Homem-Aranha decorando. Ela diz ao Homem-Aranha para chamá-lo de Taína e que apenas a sua mãe a chama de Maria. O que você queria me contar? Eu sou a maior fã que você já teve e eu quero te mostrar. Ela pega um álbum de recortes debaixo da cama e mostra ao Homem-Aranha que ela coleciona fotos dele do Clarim Diário, desde a sua primeira aparição. O Homem-Aranha então começa a contar a Taína como ele conseguiu seus poderes. E aqui tem uma referência legal quando a Taína fala de um amigo dela chamado Timmy. Como eu disse lá no começo do vídeo, né, esse episódio é baseado na HQ do garoto que colecionava o Homem-Aranha, e esse garoto se chama Timmy. Então aqui eles já fazem referência, né, pro garoto lá da história que inspirou, e claro, eles deixam escancarado aí que essa é uma grande referência deles. Enquanto o Homem-Aranha começa a contar a história lá do seu passado, como é que ele conseguiu seus poderes pra garotinha, o Dr. Octopus mostra sua nova invenção pro rei do crime, que se chama Octobot. É um robô que tem 4 braços metálicos semelhantes aos do Octavius, e ele é capaz de controlá-los com seus pensamentos, com essa espécie de tiara aqui na cabeça. O Dr. Octopus então vai atrás do herói com essa nova invenção. De volta ao quarto da garota, o Homem-Aranha fala da sua época nada popular na escola, e como ele foi mordido pela fatídica aranha radioativa. Aqui tem uma parte peculiar de quando Peter sofreu alucinações, né, de quando ele foi mordido pela aranha, e ele se imaginava como uma aranha de verdade mesmo. E mano, olha que bizarra essas cenas dele aqui. Oh não! Aranha! Tia May, sou eu! Essa parte que assistindo no desenho realmente ficou muito estranha, sabe? O que é legal de ver aqui, por exemplo, nessa parte que ele tá contando a sua origem, é que nunca tinha aparecido de fato toda a origem completa aqui desse Homem-Aranha, né? O Peter de vez em quando falava algumas coisas, mas é aqui que a gente tá efetivamente vendo, né, a origem do desenho. E o Peter diz pra garota, né, que logo depois que ele descobriu seus poderes, começou a se adaptar com eles, ele logo quis conseguir só dinheiro mesmo. E só um detalhe curioso é que quando a garotinha pergunta sobre as teias do herói, ele explica que ele mesmo as produz, mas que os seus poderes de aranha de alguma forma ajudaram ele a elaborar essa fórmula, veja só. Enfim, depois disso, participou
participam de programas de TV até chegar na luta livre. O Homem-Aranha conta a Taina sobre como ele deixou o seu tio Ben morrer e menciona como falhou também na destruição do laboratório recentemente. A Taina diz inocentemente para ele ter mais cuidado da próxima vez. No entanto, o herói responde que não haverá uma próxima vez, porque ele vai deixar de ser o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não poupa nem criança não, cara. Jogou a bomba na cara dela mesmo. E claro que a Taina fica triste, né? E tenta convencer o Homem-Aranha a não desistir. Você nunca desiste, por isso é meu herói. E quando o Homem-Aranha começa com aquele papinho de que já tá tarde, tem que ir embora, ela pergunta se o Homem-Aranha pode dar uma volta com ela, né? Se ela consegue se balançar aí pelos prédios com ele. E ela meio que deixa implícito nessa hora que talvez ela não tenha muito tempo ou mais oportunidades mais pra frente. E o Homem-Aranha concorda, e é uma cena tocante com a garota ficando maravilhada pelo jeito que o Homem-Aranha vê a cidade. No entanto, do chão, o Dr. Octopus segue o Homem-Aranha de um veículo blindado. Em um prédio próximo, o Homem-Aranha agora tá demonstrando a sua agilidade de aranha pra Taina. Só que esse momento bonito é interrompido quando o sentido de aranha é acionado. Enquanto a Taina se protege, o Homem-Aranha é capturado pelo novo Octobot. O Dr. Octopus menciona que a sua nova invenção é controlada por seus pensamentos. E o Homem-Aranha, que não é bobo, né? Ele começa a querer distrair lá o Dr. Octopus, fica fazendo suas piadinhas, até que o vilão não consegue mais se concentrar lá em controlar os seus Octobots. Só que o Dr. Octopus também tinha uma carta na manga e ele usa um gás do sono de um de seus braços mecânicos. E ele, enfim, captura o Homem-Aranha. E a Taina, que tá ali escondida sem saber o que fazer, ela vê o Dr. Octopus então pegando o Homem-Aranha desacordado e capturando ele. O Dr. Octopus coloca o Homem-Aranha na sua van militar. No entanto, a garotinha, demonstrando ser uma super espiã, se esconde em um pequeno compartimento embaixo da van. Quando eles chegam ao laboratório secreto do vilão, a Taina assiste enquanto o vilão acerta o Aranha com um raio neutralizador, que paralisa o corpo do Homem-Aranha. Numa chamada com o Rei do Crime, o Doutor mostra que ele foi capaz de capturar o Homem-Aranha e colocá-lo sob seu controle mental. O cara Doutor quer transformar o Homem-Aranha em um ajudante nas suas operações criminosas. Olha esses altos planos aí do Dr. Octopus. E o mais bizarro é que quando o Peter acorda ali, ele realmente não lembra quem ele é. E o Dr. Octopus diz que ele é um amigo, né, e convence de que ele na verdade é um criminoso. Só que o sentido de aranha não é bobo. E mesmo perdendo a memória, quando o Dr. Octopus vai tentar tirar a máscara do Homem-Aranha, dizendo, sou teu amigo, deixa eu ver quem tu é, o sentido de aranha não deixa o Peter mostrar sua identidade pra ele. Depois de ver o seu herói assim, a Taina rapidamente escapa do laboratório do Doutor e procura alguém pra ajudá-la a resgatar o Homem-Aranha. Primeiro, ela tenta o policial, que claramente não acredita nela, e a leva até a delegacia pra encontrar os seus pais. De volta ao laboratório, o Homem-Aranha tem dificuldade em acreditar que é realmente um criminoso. E pra convencer o herói, o Dr. Octopus mostra uma transmissão do JJ, enquanto ele fala sobre como o Homem-Aranha é uma ameaça. E isso acaba convencendo o Homem-Aranha a acreditar no Dr. Octopus. Mas ele ainda tem a sensação de que não deveria confiar no vilão. O bizarro é que quando o Peter tira sua máscara, quando ele tá sozinho, ele não reconhece o seu próprio rosto e se pergunta se há alguém que saiba quem ele é. E quando a garotinha é levada lá pra delegacia, ela acaba encontrando uma taxista que é muito braba. Eu tô dizendo que ela é braba mesmo porque ela chega ali na delegacia porque ela capturou o homem que ia roubar o táxi dela. A Taina, vendo que ninguém vai ajudar ela, resolve se esconder no táxi dessa Mouse. A taxista vê a garota no banco de trás e ela revela que precisa encontrar alguém para ajudar o Homem-Aranha. Ela convence a Mouse quando diz que o herói a ajudaria se ela tivesse em apuros. A Mouse então revela para a garota que o Homem-Aranha uma vez já a salvou de um assaltante. E por isso ela concorda em ajudar a Taina a salvar o Homem-Aranha. Só que esse detalhe aí é legal, de mostrar ali que tem muita gente na cidade que agradece muito o Homem-Aranha. E a Mouse é só mais um exemplo dessas pessoas. A garotinha então explica pra Mouse onde ficava aquele esconderijo do Dr. Octopus. Mas logo quando elas estão chegando, o Dr. Octopus está saindo lá com o Homem-Aranha pra ir pra um outro local. E elas resolvem seguir os dois. O Dr. Octopus e o seu Octobot atacam um outro laboratório atrás de um metal raro. O ataque do Doc Ock distrai os guardas, o que permite ao Homem-Aranha entrar sorrateiramente. Nesse momento, a Taina vê o Homem-Aranha e ela e a Mouse saem do táxi e o seguem. Quando o Homem-Aranha entra no prédio e rouba o metal, ele se pergunta por que ele se sente culpado por fazer isso. A garota entra no laboratório e diz pro Homem-Aranha parar, só que nesse processo ela ativa um alarme. O Peter ajuda a Taina e a Mouse a escapar por um duto de ventilação. E então, ainda
ainda como aliado do Dr. Octopus, o Homem-Aranha e o vilão deixam a base. Sem pensar muito nas consequências, as duas vão até o Clarim Diário e dizem ao JJ que o Dr. Octopus colocou o Homem-Aranha sob seu controle, na esperança de que o Jameson pudesse ajudá-las. No entanto, depois as garotas veem mais tarde na TV o Jameson dizendo que o Homem-Aranha agora é um criminoso trabalhando com o Dr. Octopus. Pô, mas assim também, como não esperar essa trairagem aí do JJ? O cara vive só de falar mal do Homem-Aranha. Aí também foi muito inocente da parte delas. Mas aí depois vem um momento bem legal, que a Mouse então começa a acionar outros taxistas de Nova York que também gostam do Homem-Aranha, e ela pede pra alguém avisar que se alguém vê o Homem-Aranha aí na rua ou o Dr. Octopus pra avisar elas. Novamente aí mostrando como tem gente que gosta do Homem-Aranha na cidade. Alguns taxistas veem o Aranha, e enquanto ele dirige pela rua, ele vê uma imagem da Madame Teia no espelho, e ela diz a ele para ele se lembrar de quem é. O Peter se pergunta se ele tá ficando louco. Ele e o Dr. Octopus chegam ao último laboratório, dessa vez para pegar aquele laser lá do começo do episódio. A Taina e a Mouse chegam a tempo, e a garotinha tenta trazer a memória do Homem-Aranha de volta. Ela diz a ele que ela é sua amiga, e que ele deve se lembrar de quem ele é. Infelizmente, o Peter ainda não consegue se lembrar, e no fim, o Dr. Octopus rouba aquele laser e sequestra a taxista. Mas as palavras da Taina ficam ali na cabeça do Homem-Aranha. E quando ela vai falar ali com a Mouse que tinha sido sequestrada pelo Dr. Octopus, ela fala sobre a Taina e quanto que o Homem-Aranha esperava ela. Mas aí chega o momento que o Dr. Octopus pede pro Homem-Aranha matar a Mouse. E é aí que ele trava e vê que não pode fazer isso. Quando o Dr. Octopus está prestes a matar a taxista, um táxi invade esse esconderijo. E é a Taina que contou com a ajuda dos outros taxistas para chegar até ali. Depois de tudo isso, o Homem-Aranha reconhece a menina e suas memórias finalmente voltam. O Dr. Octopus então se levanta e captura o herói. No entanto, ele não contava com a garotinha braba, que liga os pontos e usa aquele controle telepático do Autobot e o derrota com sua própria criação. O Dr. Octopus fica chocado ao descobrir que uma criança o derrotou. Calado. E olha, se eu fosse Dr. Octopus, eu encerrava aí minha carreira de vilão nesse filme. Foi de grande membro lá do Sexteto Sinistro. Me aposentar depois dessa. Garotinha. Mas bem, com o Dr. Octopus preso então, né, a polícia chega depois, prende ele, e o Homem-Aranha Taina então agradece lá aos seus amigos também taxistas que ajudaram eles a derrotar o vilão. No caminho de volta, o Aranha dá uma carona pra Taina, e ele diz que a garotinha é a heroína de hoje por tê-lo salvo. Na casa dela, antes de dormir, a menina agradece e diz que essa foi a melhor noite de sua vida. Mas o Homem-Aranha diz a Taina que ele que deveria agradecê-la, porque ela o fez acreditar em si mesmo novamente. Ele pergunta a Taina que se houver algo que ela queira, ele dará a ela. A garota então diz que quer saber quem ele realmente é. O Homem-Aranha hesita no início, mas tira a máscara e mostra a Taina que ele é realmente o Peter Parker. Esse sou eu. Isso é demais! Obrigado, Homem-Aranha! Pô, é muito legal ver essa atitude do Peter então revelando essa identidade secreta pra ela, que é um dos seus bens mais preciosos, né? E também ver que ele recuperou então aí essa confiança, depois de ter passado por toda essa coisa lá, né, dele ficar falhando sempre, depois ser tomado lá pelo controle mental do Dr. Octopus. Mas tem ainda um detalhezinho que esse episódio revela no final, de mais um motivo de por que ele revelaria sua identidade secreta pra essa garotinha. A Taina, emocionada, diz ao Peter que ele é o melhor amigo que ela já teve e que ela manterá esse segredo. E quando o Homem-Aranha sai do prédio, totalmente renovado, ele é teletransportado para aquela dimensão da Madame Teia. Mas não antes do desenho mostrar que aquele local onde a Taina mora é um lar para crianças em estado terminal. O episódio termina com o Peter tendo uma conversa com a Madame Teia e depois ele dizendo para si mesmo que não importa qual seja o desafio na frente, ele estará pronto porque a Taina o ajudou a lembrar de quem ele realmente é. Tudo isso graças à confiança de uma garotinha que foi um super-herói muito maior do que eu. E esse foi um dos melhores e emocionantes episódios desse Homem-Aranha série animada. E foi uma adaptação muito bem feita dessa grande história aí do Homem-Aranha nos quadrinhos. Que, de novo, como é quadrinhos, muita gente talvez nunca tenha lido, né? Não tinha conhecido essa história. E aí vem o trabalho essencial do desenho, que é trazer esses grandes arcos das HQs, podendo ser um pouco diferente, mas com a mesma mensagem. E é isso que esse episódio faz. Que no quadrinho o Homem-Aranha ele reconhece os seus erros, mas conversando, né, com aquele garotinho, ele recupera, né, sua confiança de volta. E é mais ou menos o que acontece aqui também. Só que, claro, eles mesclam também com essa outra história, né, do Dr. Octopus apagando a mente do Peter Parker, que é, na verdade, para ter mais conflito, algumas cenas de ação nesse episódio. Que senão só ia ser o Homem-Aranha lá no quarto, né, da garotinha, conversando com ela e lembrando do passado. Então eu entendo que eles quiseram adaptar essas duas
duas histórias, mas eu acho que eles conseguiram adaptar bem, sabe? Principalmente essa história aí do garotinho que colecionava o Homem-Aranha, que é uma história clássica e que bom que eles trouxeram aqui nesse episódio. E agora eu quero saber de vocês, né? Se vocês lembram dessa adaptação, né, desse episódio do Homem-Aranha e que nota vocês dão pra esse episódio, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação pra saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ajudar ainda mais o canal, tem o link dos nossos dois projetos de financiamento coletivo na descrição desse vídeo. Você pode nos apoiar no Padrim. Ela tinha câncer terminal. Tem todos os detalhes Eu nos vi links. falando sobre Valeu essa mesmo, gente. cena Até a no... próxima. Tchau, tchau. Curiosidade Marvel DC, página do Instagram. Quase. Esse foi o react ao canal do Batcaverna. Batcaverna. O episódio mais emocionante de Homem-Aranha dos anos 90. Link do vídeo original na descrição. Olha lá o canal deles.